Então, aula passada, nós começamos a falar, estamos tentando terminar essa parte de sistemas componentes. Então, vamos dar uma passadinha, eu vou voltar um pouquinho para continuarmos, né, nossa aula. Então, olha só, nosso sistema respiratório, nosso sistema de troca de gases, é um sistema aberto. Ou seja, não estamos no ambiente onde se produz CO2, CO2 então reage com a água e aí atinge o equilíbrio. Não. Nós estamos num sistema aberto onde CO2 é produzido pelo metabolismo, as células estão constantemente produzindo CO2 e, através da via aérea, através do pulmão, CO2 é constantemente exalado, é posto para fora, é excretado. Tá? E o que o corpo faz então é manter um estado estacionário, manter a concentração de CO2 constante, manter o pH constante e manter também, por consequência, a concentração de bicarbonato constante. Né? E aí então temos produção de CO2 através do metabolismo e seu transporte na corrente sanguínea, majoritariamente como CO2, como bicarbonato, uma pequena fração como CO2 dissolvido no plasma e uma outra pequena fração como CO2 reagido, né, que reagiu com a hemoglobina. À medida que o metabolismo aumenta a produção de CO2, portanto, tem que aumentar a sua excreta no pulmão, para que assim a concentração de CO2 seja mantida constante e o pH constante. Bem, como se trata CO2 e oxigênio? Trata-se de gás. Ao invés de falarmos de concentração em mol por litro, ou equivalente por litro, normalmente é mol por litro, utilizamos mais a expressão de pressão do gás, ou o volume, porque uma coisa está relacionada à outra. Lembra da equação dos gases ideais? Quem lembra? PV igual a nRT. P, pressão, V, volume, é igual número de mol, R é a constante dos gases ideais, T, temperatura. Se você jogar o volume do outro lado, PV, joga o volume para lá, N dividido por V, né, é concentração. Então você tem aqui, ó, PV igual a nRT. Eu faço que P é igual a N sobre V RT. Então P é igual a CRT, onde C é concentração mol por litro. E aí R é constante dos gases ideais, T é temperatura em Kelvin. Então temos a pressão. Bem, aí vocês vão ouvir falar um termo chamado pressão parcial. O que é pressão parcial? Está aqui, ó. Pressão parcial de CO2 nos nossos alvéolos é mantido a 40 torriceles. 40 torr, que é igual a 40 milímetros de mercúrio. Um torriceles, é 1 milímetro de mercúrio. É a pressão necessária para elevar 1 milímetro, a coluna de mercúrio em 1 milímetro. Bem, o que é uma pressão parcial? Vamos lá. Nós temos aqui, na atmosfera, nós temos vários gases, mas essencialmente, majoritariamente, constituído de nitrogênio, 71% de nitrogênio e 29% de... 29 não, peraí. 70% de oxigênio, 70% de nitrogênio, 20% de oxigênio, 10% dos outros. Tá? Por aí. Então, se a pressão total da atmosfera é uma atmosfera e tem 70% de nitrogênio, qual seria a contribuição do nitrogênio para essa pressão total? Ou seja, qual é a pressão parcial do nitrogênio? Se eu pegar o nitrogênio, tirar todos os outros gases e deixar só o nitrogênio naquele mesmo volume, a pressão constitui 70%, a pressão vai cair para 70% do original, ou seja, 0,7. Então, isso que é pressão parcial.
Pressão parcial é a pressão daquele gás naquele volume. Então, se nós fecharmos toda essa sala e vamos pegar todos os gases constituintes. Então, temos 70% de nitrogênio. Então, isso aqui tem 1 atmosfera de pressão, então 0,7 atmosfera de pressão é o nitrogênio. O que quer dizer, então, ali no nosso alvéolo? O nosso alvéolo quer dizer, de toda a pressão atmosférica é 760 torr. 760 torr. Quer dizer, então, que desses 760, 40 torr é o CO2 que está aqui dentro do nosso pulmão. Muito maior do que o CO2 presente na atmosfera. Vocês olharem, vocês pegarem assim, qual é a constituição da CO2 na atmosfera? O CO2 na atmosfera, hoje dizem que está em torno de 300 partes por milhão. Ou seja, para cada litro de ar, 1 milionésimo, 400 milionésimos daquilo é CO2. Entendeu? Não? É muito pequeno? Se eu tenho 1 ppm, é uma parte em 1 milhão. Tá? 1 milhão, 10 a 6. Se eu tenho 1 litro de gás, 1 litro de gás é 10 elevado a sexta, o quê? Não, mas que unidade que eu uso será? 1 litro. 1 litro é quantas vezes maior que 1 mililitro? 1000. Então, litro, eu tenho 1000 mililitros. E qual a escala que é 1000 vezes menor que mililitro? Hã? Hã? É. É o micro. Então, ó, quer dizer que eu tenho 10 a sexta microlitros. Microlitros. Então, quer dizer o seguinte, em 1 litro de ar, se eu tenho 400 ppm, se eu tenho 300 ppm, que é a concentração atual, parte por milhão. Se eu tenho 300 partes por milhão, quer dizer que em 1 litro de ar eu tenho 300 microlitros de CO2. Tá? Que é muito menor do que 40 dividido por 760. Né? 40 dividido por 760 é 4 dividido por 76. Façam as contas aí, quanto dá? Façam aí as contas, né? Calculadora aí. 0,05. Ou seja, se você fizer a relação direta aqui, ó, sabendo que pressão é diretamente proporcional à concentração, se você tem relação com a concentração, então se você pegar aqui, você está dizendo que 1 litro de ar dentro do seu pulmão vai ter 0,05 litros de CO2. Ou seja, vai ter 50 mililitros de CO2. Tá? Que é muito mais do que tem na atmosfera. Aí, então, o CO2 que está no seu pulmão sai tranquilamente. Tem uma diferença de concentração tranquila, que ele vai sair. Isso quer dizer também o seguinte, que quanto menos CO2 tiver na atmosfera, mais facilmente também CO2 vai sair do teu pulmão. Porque a pressão total não será, a pressão total da atmosfera não será 760, será cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Tá? Então, obviamente, menos CO2 também vai estar dentro do seu pulmão. Então, por isso, quando você vai em alta altitude, sobe, vai para Cusco, vai para Machu Picchu,
Lá para esses lugares de muita altitude, 3.000, 4.000, 5.000 metros, o que acontece é que a taxa de excreta de CO2 será maior que a taxa de produção. Além disso, como a pressão parcial de oxigênio também é baixa, o seu corpo também hiperventila naturalmente para aumentar a captação de oxigênio. Então aí temos. Isso aqui eu já falei. Então temos quando você então vai para altas altitudes, o que acontece é que a pressão parcial de CO2 no seu alvéolo decresce. Você decrescendo a pressão parcial de CO2, aí tem essa reaçãozinha aqui. Decrescendo a pressão parcial de CO2, o equilíbrio então desloca para formação de CO2, consumindo bicarbonato e consumindo também H+, daí o pH sanguíneo começa a se elevar. Essa é uma razão. A segunda razão de uma queda da pressão parcial de CO2 no alvéolo é uma hiperventilação voluntária ou involuntária. Não é que eu falei? Voluntária seria, por exemplo, você hiperventilar antes de fazer um mergulho. E involuntária seria você tomar alguma substância que causaria essa hiperventilação. Por exemplo, o ácido salicílico. Outra situação é que a pessoa não tem muita consciência corporal, vai fazer uma atividade física e hiperventila. Joga mais CO2 para fora do que ela produz durante a atividade física. Então, ela vai hiperventilar, vai então aumentar o pH sanguíneo, vai decrescer a concentração de H+, e vai decrescer a concentração de bicarbonato. Então, são as três razões. Você hiperventila, voluntariamente ou não voluntariamente, ou você está num ambiente de baixa pressão de CO2. Naturalmente seria como? Você ir para um ambiente de altitude, lá para as montanhas. Né? Por isso que tem certas pessoas que vão para certas montanhas elevadas e não conseguem ficar muito tempo lá. Por quê? Porque começa a sofrer de alcalose e aí começa a ficar tonto, começa a ficar com tonteira. É aquela tonteira, a pessoa fala, estou com excesso de oxigênio no sangue. Não, você está com falta de CO2, você está com alcalose respiratória. Então é isso que acontece. O CO2 caindo, a pressão parcial do CO2 caindo, entra então no estado de alcalose respiratória e aí os rins então entram em ação, jogando o quê? Jogando, aqui nessa figura não está mostrando, mas é o oposto que é nessa figura. Quando é alcalose respiratória, os rins vão formar bicarbonato, vão lançar o bicarbonato para dentro da corrente sanguínea e vão excretar o H+. Perdão, ele está em alcalose, eles vão formar ácido carbônico, vai jogar o H+ para a corrente sanguínea e vai excretar o bicarbonato, sem alcalose. Em acidose. Em acidose ocorre quando então há um impedimento da saída de CO2. Esse impedimento pode ser você estar num ambiente com alta pressão parcial de CO2, então num ambiente fechado, com muitas pessoas, um ambiente fechado com algo que esteja produzindo CO2, algo que esteja em combustão, um motor, algo assim. E aí o que acontece? Então, você tem um aumento da pressão de CO2, CO2 aumentando a concentração, ele vai deslocar agora o equilíbrio nesse sentido de formação de bicarbonato e H+, então decrescendo o pH. Então você vai entrar em acidose respiratória. Pode ser também patológico, em que sentido? Você tem um problema respiratório, não há alguma obstrução nas vias respiratórias, e aí então não excreta CO2. Então, você está com asma, sofre de bronquite, e aí então você pode ter uma acidose respiratória, que pode ser aguda ou crônica. A crônica, quando você tem uma bronquite crônica, a pessoa vai sofrer de
a acidose respiratória crônica. Aí o que acontece, então, é que o corpo, de novo, tenta corrigir, e quem vai corrigir é o rim, são os rins novamente, e aí os rins vão produzir ácido carbônico, só que agora ele vai excretar o H+, vai jogar o H+, na urina. O que é isso aí? Vai jogar na urina, porque isso pode estar distraindo vocês, né? Estou falando. Vai jogar o H+ na urina e vai reter o bicarbonato, e vai jogar bicarbonato de sódio na corrente sanguínea. E aí, então, condição sine qua non para que tudo funcione bem é que seu nível de eletrólito esteja correto, ou seja, você tenha potássio, você tenha sódio, para que os rins possam, então, fazer. Vamos abrir aqui, senão todo mundo vai morrer de calor aqui. Ano passado eu morri de calor aqui. Senão os rins não conseguirão fazer esse balanço e aí o pH não vai convergir para 7,4. Não, a bombinha ela tem um esteroide que vai causar broncodilatação. Aí, exatamente. Bem, aí, uma coisinha que normalmente eu falo, então, a pessoa quando vai mergulhar, faz a apneia e mergulha, porque ela hiperventila. Por que ela faz isso? Porque quando ela hiperventila, ela eleva o pH do sangue e fica em alcalose. O que faz o corpo respirar? O hipotálamo, ele como é que fala? Ele é disparado, não pela queda na pressão de oxigênio, mas pelo aumento na pressão de CO2. A pressão de CO2 no sangue começa a se elevar, o hipotálamo fala, está na hora de respirar. Então, não é o oxigênio, é o CO2. Aí a pessoa, então, hiperventila, o pH sobe, o pH está subindo. O hipotálamo não é disparado. O hipotálamo está assim, tá ok, não precisa respirar, pode prender a respiração ainda. O problema é que a pessoa vai em alta profundidade e aí acontece um detalhezinho. A pessoa que está na superfície, está aqui ela, com seu tórax aqui. Quando ela desce, o tórax dela diminui de volume por conta da pressão. O tórax dela diminui de volume e aí então aqui tem uma pressão de O2x. E aqui, como o volume diminuiu, a pressão de O2 é x menos dx, algo pouco. Só que a quantidade de O2, N de O2 aqui, só que aqui, embora a pressão que esteja sendo mantida razoável por conta da pressão que está espremendo o tórax, a caixa torácica, a variação, N-1, O2. A variação da quantidade de O2 é maior do que a variação da pressão de O2. Só que o equilíbrio entre a parte aérea e a parte líquida, que o oxigênio tem que fazer? O oxigênio, os gases, ele está na fase aérea, na fase gasosa, ele tem que dissolver na fase líquida. E é a diferença da pressão que faz isso acontecer. A tendência é que a pressão em ambas as fases seja iguais. Então, como está a pressão da água, da coluna d'água, está diminuindo o volume da caixa torácica, a pressão de O2 na parte aérea, nos alvéolos, é suficiente para continuar alimentando o sangue com oxigênio. Aí, CO2 se eleva suficiente para o hipotálamo avisá-lo, está na hora de você respirar. Aí ele começa a subir. No que ele sobe, a caixa torácica se expande de novo, como era antes. E aí, então, a pressão de O2, agora, que era pré-O2 menos dx, né, x menos dx,
Agora fica x menos ΔX. O suficiente agora para que a pressão de O2, que aqui era razoável, fique muito baixa. Pode acontecer a ponto de quê? Da pressão de O2 no sangue, no plasma, ser maior que a pressão de O2 na parte aérea. Aí o O2, em vez de entrar no sangue, sai do sangue e vai para a parte aérea. Aí a pessoa, então, ainda está na água, está faltando 1 metro para chegar na superfície. O oxigênio, então, não entra mais no cérebro, cai rapidamente. Aí ele volta para o fundo, né? Com aquela carinha de morte, que todo mundo sabe. Morre afogado. Né? Então, esse é o perigo da mergulho sem scuba diver em apneia. Então, a pessoa tem que saber muito bem o que está fazendo. Primeiro, nunca ir sozinho. Né? Nunca ir sozinho. Ah, mas os fulaninhos lá não sei da onde, eles ficam não sei quanto tempo, não sei o que lá, quaquaquá. Tá. Quantos morreram até aquele povo lá evoluiu o suficiente para conseguir aprender o quanto que eles têm que ficar e subir antes de ficar no desespero? Porque a pessoa quer ficar assim, não, quero ficar mais um pouquinho. Não, quero ficar mais um pouquinho. Vou aguentar mais um pouquinho. Ele aguenta além do que devia, afunda. E morre, feliz da vida. Morre lá embaixo, vai virar comida de peixe. Peixe, vermes, outros bichos. Acidose metabólica. Acidose metabólica é o seguinte. O indivíduo produz ácidos metabolicamente. Então, a parte aérea não está envolvida na questão de produção ou de perda de ácidos. É o metabolismo. Então, o indivíduo, metabolicamente, produz ácidos. Então, o ácido entra aqui através do metabolismo. Qual ácido que é produzido no metabolismo? Um ácido que é produzido no metabolismo. Qual é? Qual? Ácido lático. Lático. Que outro ácido? Hã? Hã? Não, ácido. Suor não é ácido. Suor não é ácido. Suor é uma mistura de muita coisa. Não. Ácido ribonucleico está presente lá dentro da célula, está quietinho lá, não vai sair lá de dentro. Não. Quem é que sai? Nós produzimos ácido durante um exercício físico, nós produzimos um bocado de ácido para ser fonte de energia. É ácido clorídrico, que é? Fonte de energia. Nós produzimos ácido para ser fonte de energia. Os ácidos graxos. Os ácidos graxos. Os lipídios são degradados, produz ácidos graxos. São transportados para gerar energia. Então, olha só. Toda vez que você está em atividade física, produz ácidos. A quantidade de ácido circulante aumenta. Então, o pH do sangue tende a diminuir. Diminuindo, com quem é que vai tamponar esse H+ produzido aqui? Quem? Bicarbonato, além da hemoglobina. Aí, repara que quando a acidose e a acidose e a alcalose respiratória, o sistema CO2 bicarbonato parou de funcionar. Quando o problema é aéreo, você mata o sistema tamponante CO2 bicarbonato, você só tem a hemoglobina. Quando a acidose e a alcalose é metabólica, você tem tanto a hemoglobina quanto o sistema CO2 bicarbonato. Então, qual das duas é pior? Se fosse uma acidose, qual das duas acidoses seria pior? A alcalose, a respiratória ou a metabólica?
Não, senhor. A respiratória. A respiratória você só tem um sistema tamponante funcionando, que é a hemoglobina. Na metabólica você tem a hemoglobina e CO2 e bicarbonato. Tem dois. Então na respiratória a situação é pior. Vamos lá. Então olha só, a nossa espécie evoluiu fazendo atividades físicas e a todo momento entrando em acidose metabólica. E aí o bicarbonato reage com esse H+, que veio do metabolismo, produzindo CO2. Como é que o corpo, então, vai estimular a reação do bicarbonato com esse H+? Diminuindo a concentração, a pressão parcial de CO2. Como é que ele vai diminuir? Ele vai diminuir hiperventilando. Então, a resposta do corpo a uma acidose metabólica é a hiperventilação. E é automático. Você entrou em acidose metabólica, automaticamente hiperventila. Por isso aqui, ó, você tem uma curva contínua, assim, uma queda da pressão de CO2, que é a hiperventilação, e aí é voltando para o pH. Repara que na acidose metabólica você tem queda do pH e queda de bicarbonato. É o oposto da respiratória. Na respiratória você tem queda de pH e aumento de bicarbonato. A coisa é contrária. Olha aqui, ó. Ah, que droga, não consigo voltar por causa da gravação. Na alcalose e acidose metabólica, eles estão aqui. A acidose está aqui, a alcalose está aqui. Na alcalose, aumenta o pH e queda do bicarbonato. Na acidose, queda do pH e aumento do bicarbonato. Já na metabólica, queda do pH e queda do bicarbonato, por conta disso aqui. Ah, vou ficar decorando isso? Não precisa decorar não, é só olhar essa equação. Ó. Essa equação é a mágica de tudo. Aumentou H+, vai reagir com bicarbonato, vai formar CO2. Para estimular essa reação, tem que cair mais CO2. Então, hiperventila. Outra situação que produzimos ácidos é quando nós temos restrição metabólica, restrição no consumo de carboidrato. Toda vez que você tem restrição no consumo de carboidratos, aquela tal dieta cetogênica, já ouviram falar dela? Então, a dieta cetogênica, o que acontece? Você forma uma multidão de ácidos graxos, ácido acetoacético, ácido hidroxibutírico. Então, a pessoa entra em acidose metabólica e fica exalando vapores de acetona, vapores de ácido acetoacético e vapores de hidroxibutírico. Aquele cheiro específico. Então, você consegue detectar uma pessoa que esteja ou em jejum severo ou esteja em diabetes descontrolada. Você sente aquele cheiro. Então, de novo, você entra em acidose e aí vai ter hiperventilação. Então, a pessoa que fica em um jejum prolongado ou uma dieta restrita, desprovida ou muito restrita de carboidratos, ela entra em acidose, vai ficar acidose metabólica crônica. Bem, o nosso corpo lidar bem com isso? Lidar, porque nós evoluímos em tempo para numa situação, milhões de anos atrás, né, quando nossa espécie surgiu, nós passávamos por uma situação de abundância alimentar e uma grande parte de carência alimentar. É assim que até hoje aparece com os animais, muitos animais selvagens, né? Os animais selvagens, o que eles fazem? Tem provavelmente ali na região de Serengeti, onde a nossa espécie surgiu. Tem na região, quando temos o período de chuvas, abundância alimentar. Vamos fazer reserva. Depois, aquele período de seca, fome, é o que era mais comum na nossa espécie. Então, a nossa espécie sabe lidar com a acidose. Vai, pergunta. Professor, o que seria a ventilação?
Seria você ventilar muito rápido ou profundamente. Então, hiperventilar, por exemplo. Hipoventilar seria assim. Sua taxa respiratória normal é essa. Hipoventilar, você ficaria assim. Ó. Você já fez yoga? Sabe aquele exercício que você pega assim e faz assim? Ó. Isso é uma hipoventilação. Você vai, pega devagarinho. Você quase morre de falta de ar por causa daquilo, né? Aquele exercício, abre de um ar, vai do outro. Então, isso é hipoventilar. Hiperventilar seria um outro exercício, por exemplo, que se faz na yoga. Esse aqui, ó. Isso é uma hiperventilar. Ou então você faria assim. Isso é hiperventilar. Uma respiração profunda. Então, veja bem. O nosso corpo sabe lidar com acidose metabólica, mas ele não sabe lidar muito bem com a alcalose. A alcalose é muito mais perigosa do que a acidose. Então, da mesma maneira que a pressão baixa, você morre por pressão baixa. Você morre por pressão alta? Morre, mas demora. Pressão alta vai te matar aos poucos, mas pressão baixa te mata. Acabou. Caiu a pressão, você desmaia, morre. Alcalose te mata. pH sobe, você morre. pH baixa, você sobrevive. A não ser que baixe demais, mas seu corpo sabe lidar com a acidose melhor do que com a alcalose. Quando é que você tem a alcalose? Você tem a alcalose quando você resolve ouvir certos vídeos do YouTube que manda você tomar aquelas águas que a pessoa, você paga R$10 por uma aguinha azulzinha, sabe? Aquelas água mágica, é a água alcalina, que é o pH, porque nada vive em pH alcalino, nem célula do câncer. Isso é fake news. Fake news. Você sabe qual é o pH? Não tem aquelas flamingos, aquelas aves vermelhas? Tem aquelas pernas enormes? Aquelas águas onde elas ficam lá pegando aqueles plânctons de coloração vermelha? Tem pH 10, pH 8, 9, 10. Espirulina, que nós tomamos assim, né, cápsula de espirulina, cresce pH 10. Então começa por aí. Mentira que nada cresce em pH alcalino. Mentira. Muita coisa cresce em pH alcalino. Então não tem nada a ver. Na verdade, pH ácido ele é mais inóspito à vida do que pH alcalino. Pouca coisa sobrevive abaixo de pH 5. Muito pouca coisa. Ah, então tem esses seres extremófilos, né, que vivem em pH muito baixos ou muito altos. Então dizer que nada sobrevive em pH é mentira. E se nada sobrevive, você pega, vai aumentar o pH do seu sangue, tudo que está na tua célula mata também, mata você também. Então comece por aí, você vai pegar lá, aí você toma essa água que tem pH 8, essa água alcalina, pH 8, o pessoal fala, tende a um preço absurdo. Sabe o que eles fazem? Eles pegam água da bica, vai lá e enche a garrafinha de água. Assim. Você vai pagar R$20 para aquela aguinha. Ele vai lá, pega lá, abre, pega uma colherzinha de bicarbonato de sódio, dissolve lá. Depois pega um corantezinho, põe uma gotinha, chacoalha, para ficar azulzinho. E gozar. Aqui, água mágica, tá? A alcalina vai te fazer bem. Ah, se você tomar Coca-Cola, você tem que beber 10 mil litros d'água para voltar ao pH do sangue normal. Conversa fiada. Você toma pH, você toma Coca-Cola, Coca-Cola pH, já falei, pH 4. pH do seu estômago é 2. Então, na verdade, a água, tudo que você joga para dentro do seu estômago, na verdade, ele aumenta o pH do estômago. Porque quase nada é mais ácido que o pH do sangue, do estômago. Quase nada. A não ser o próprio ácido clorídrico, que você pega ácido clorídrico e bebe. Aí pronto, beleza. Eu falei aqui, suco de limão. Sabe aquele limão? Suco de limão, limão galego, aquele limão, né, galego, aquele que você toma assim, arrepia os cabelos, costa os dentes todos. Né? pH é 1, 2. Suco de laranja, pH é 4. Mas pH 4 é bom para azia, por exemplo. Começa a produzir muito ácido. Aí tem uma coisa muito interessante, né, que vou ter que mostrar na aula que vem para vocês, né? Que é o ácido cítrico. O ácido cítrico ele tem 3 grupos carboxílicos. Primeiro, segundo e terceiro.
O primeiro é extremamente ácido, tem um pH muito baixo. O segundo, o pH dele é em torno de 4, que é o pH do suco. Lembra que quando o pK está próximo do pH, ele está tamponando ali, não é? Não é verdade? O pK que delimita a região tamponante. Então, quando você toma suco de laranja, você tem o primeiro grupo carboxílico dele desprotonado, o segundo está ali na metade. Aí você joga para dentro do seu estômago, que está em pH 1, pH 0. O que vai acontecer? O primeiro grupo carboxílico vai agir como base e o segundo também. O que acontece? Ele vai retirar aquele excesso de H+, que tem lá, e ele vai melhorar a sua azia. Então, quando alguém disser para você que suco de laranja é bom para azia, é verdade. Primeira vez que me disseram isso, olha só como é que é. A arrogância é uma coisa horrível. Quando você, primeira coisa que me disseram isso, professor, suco de laranja é bom para azia, porque eu falei, você está doido? Tem ácido cítrico. Aí eu peguei, parei, olhei quadro, procurei a estrutura do ácido cítrico, botei lá. Eu falei só, eu vou pensar a respeito, ao que vem de conversa sobre isso. E aí lá, traz o ácido cítrico, traz limão, e aí, verdade, o suco de laranja melhora a azia, exatamente por causa disso. Ele tem 3 grupos carboxílicos, o primeiro é muito ácido, o segundo é meio ácido, o terceiro quase ele não é muito ácido. Então, quando você faz o suco de laranja, o primeiro grupo carboxílico está na forma básica, o segundo está metade básico, metade ácido, o terceiro está ácido. Mas o terceiro está ácido, mas no pH do estômago ele não vai fazer nada, porque ele está mais para básico que ácido, ele tem um pH muito elevado. O outro tem um pH muito baixo, então ele está como base. Quando ele chega lá no estômago e o pH está muito baixo, ele acaba agindo como base. E o segundo também acaba tirando a reserva de acidez. Então, o que eu estou falando? Não entre nessa conversa aí de água alcalina, porque a água alcalina ela vai te fazer mal, ela vai te dar alcalose. E a alcalose te dá dor de cabeça. As pessoas, alguém aqui já foi no ambiente de alta altitude? Altitude, Cusco, Quito. Pico, qual pico? É alto. Quantos metros? Eu fui no Pico da Bandeira, quando eu era guri, quando eu tinha meus 14 anos. Meu Deus, quando chegamos na altura de 1.000 e poucos metros, 1.500 metros, eu tive uma dor de cabeça de matar. De matar. Era muita dor de cabeça, que tinha que tomar aqueles comprimidos, vários comprimidos para dor de cabeça. Então, você tomando essas águas alcalinas, a primeira coisa que você vai sofrer é: ah, mas é bom para fazer exercício, é bom para diminuir a fadiga? Ah, sim, certa parte é, porque adia a queda do pH sanguíneo, e a queda do pH sanguíneo tem uma resposta inibitória da atividade física, induz a uma fadiga, então diminui. Mas para dia a dia não é recomendado, tá? Não recomendo. Então, aqui no finalzinho tem uma lista de exercícios que vocês deverão fazer, tá? Aí, um monitor aí, tá? E então encerramos essa parte.